Boa noite a todos, os que estão aqui presentes fisicamente, aos que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pela atenção e o carinho de vocês. Convido a todos então para que a gente possa acalmar os nossos corações, pacificar os nossos pensamentos e dessa forma elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos ao alto, pedindo ao Mestre Jesus que nessa noite de trabalho, de exposição público-doutrinária, a gente possa estar receptivo para a mensagem da noite e que o Mestre Jesus, através da sua paz, da sua luz e do seu amor, possa estar tocando os nossos corações, nos tornando mais receptivos para o próprio amor que Ele nos dá. Pedimos ao Mestre que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite, então, do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade, hoje está ao encargo do nosso irmão Gildo, que vai falar sobre socorro e concurso. Gil, fica à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Vocês não estão dormindo já, né? Que Jesus abençoe as nossas melhores intenções, os nossos melhores propósitos. Nós vamos começar cantando um pouquinho, que cantar faz bem para a alma. Talvez alguns conheçam essa música, ela é bem conhecida. Quer cantar junto? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da canção. Transforma o teu soluço em canto de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, e o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, afaga e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ao vento, o trigo doura os campos, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. A letra linda, 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 da Dolores Duran, que foi psicografada por Brunilde do Espírito Santo. Essa música ela aponta para a gente, para um dos principais objetivos da nossa existência física, se é que não é o principal, que é da gente desenvolver a condição de sentir a paz interior.
de encontrar a paz dentro de nós mesmos. Na verdade, a gente costuma repetir que o nosso ciclo de reencarnações, de existências físicas sucessivas e consequentes, são cursos intensivos para que a gente aprenda a se autoconhecer, a identificar as nossas habilidades, as nossas potencialidades, para que gradativamente cada um de nós possa transformar os espinhos das oportunidades que a vida nos oferece em flores perfumadas. Na segunda-feira passada, dia 28, eu tive a alegria de participar com o Murilo da transmissão ao vivo, conversando sobre o Espiritismo. E nós apresentamos essa música e nós conversamos, mesmo que superficialmente, sobre 2 recursos importantíssimos que a prática espírita coloca à nossa disposição, para que a gente consiga encontrar esse caminho e que a gente não se desvie do caminho que nos conduz à paz interior. São eles a conversação espírita, a gente levar os preceitos espíritas, os conceitos da doutrina espírita para todos os assuntos do nosso dia a dia, para todas as nossas conversas. É muito importante a troca de informação, a troca de conhecimento. É muito importante que a gente esteja aproveitando a oportunidade de compartilharmos experiências, que a gente entenda que todos nós estamos vivendo situações muito semelhantes. Pouquíssimas coisas diferenciam o sofrimento de um para o sofrimento do outro, as conquistas de um para as conquistas do outro. É importante que a conversa espírita esteja presente no nosso dia a dia, porque muitas vezes um recurso que alguma pessoa se utiliza para se manter equilibrada emocionalmente ou para se recompor emocionalmente, psicologicamente, é útil para aquela que está convivendo, aquela que está passando por alguma dificuldade. Às vezes, os recursos pessoais que a gente usa e que às vezes a gente não valoriza muito, não dá atenção, podem ser úteis para aquela pessoa que está começando a entrar em algum desequilíbrio, né? Então, a conversação espírita é importantíssima no nosso dia a dia. O outro recurso que a gente falou, de forma superficial também, é a importância, a relevância da prática do culto do Evangelho no lar. Porque não basta a gente estabelecer um roteiro na direção da paz. É importante que a gente tenha claro nos nossos raciocínios, os esclarecimentos, as orientações que nos mantêm nesse roteiro. Nós precisamos de uma conduta moral que esteja em sintonia com esse objetivo essencial de alcançar a paz. E o nosso roteiro essencial é o Evangelho de Jesus. Então, a prática do culto do Evangelho no lar é fundamental nesse processo. E hoje nós vamos falar de um terceiro recurso. Porque, se eu não me engano, acho que até foi o Paulo que perguntou a respeito de uma situação ou de condições que pudessem favorecer esse nosso propósito de crescimento espiritual nas vivências do nosso dia a dia. Nós falamos da conversação diária, trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia, da prática do Evangelho, e o terceiro recurso é a prática do bem. Porque nós podemos entender facilmente que ninguém constrói nada sozinho. O teu caminho pela paz depende das vivências, do auxílio, das orientações, dos exemplos, os bons e dos maus exemplos das pessoas que estão em volta. Ninguém constrói nada sozinho. Então, é importantíssimo que a gente comece a valorizar, sobremaneira, a cooperação mútua, a ajuda mútua. É importantíssimo, porque o tempo todo a gente vai precisar de socorro e concurso, do auxílio dos amigos encarnados e desencarnados. É importantíssimo. Agora, talvez a gente se conscientize rapidamente que, por mais boa vontade que a gente tenha em se ajudar, os nossos recursos às vezes são escassos, são mínimos.
não são suficientes para a ajuda que a gente necessita. Então, nós precisamos, com muita frequência, já notaram isso? Do socorro e do concurso dos espíritos superiores, dos espíritos benfeitores, dos prepostos do Cristo, do próprio pensamento do Cristo nos envolvendo, nos amparando, nos inspirando. E aí, para manter esse canal de comunicação com os espíritos superiores em aberto, com possibilidade de sintonia constante, é que entra a importância da prática do bem. Nós vamos começar lembrando de uma história, de uma passagem da vida de Jesus, contada pelo apóstolo Marcos, lá no 8º capítulo das suas anotações. Marcos conta assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e um pouquinho mais na frente ele diz, eram quase 4.000 pessoas. E não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Essa expressão, compaixão da multidão, vai ser a base das nossas reflexões hoje. Compaixão pela multidão, compaixão pelas outras pessoas. Eu apresentei esse tema há cerca de um mês na nossa casa, lá na Associação Espírita Encontro Fraterno. E no dia em que eu estava estabelecendo esse tema com o Arino, que é o nosso presidente lá, na noite, no entardecer, quando a gente foi fazer o culto do Evangelho lá em casa, a gente abriu o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, nessa página aí, Solidariedade, o título do texto. Para quem não conhece o livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel interpreta frases pequenininhas de Jesus e dos apóstolos e nos conduz a reflexões importantíssimas para o nosso dia a dia. Especificamente esse texto, Emmanuel está interpretando uma frase do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, em que Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. No nosso modo de entender particular, Paulo está estabelecendo aqui a fundamentação básica do que seja a verdadeira prática da solidariedade. Vê lá, se vocês conseguem isso. Se alegrar com a alegria dos outros. De todos os outros. Com as suas conquistas, com as suas vitórias, com a sua riqueza, com a sua felicidade. Esse é um extremo da verdadeira prática da solidariedade. Do outro lado, desenvolver a capacidade de se identificar com o sofrimento dos outros, sentir as suas dores, chorar com os que choram. Os dois extremos da prática, da verdadeira prática da solidariedade. E Emmanuel começa a nos orientar assim. Olha a palavra que ele usa. Tu consegue falar regozijar-se rápido? Tem que treinar. Eu treinei em casa e estou tropeçando ainda. Para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja e despeito, é preciso suficiente amor puro no coração. Vamos traduzir? Regozijar-se. Alegria extrema. É um êxtase, mesmo estando desperto na consciência de vigília, mesmo acordado. É você ficar extasiado com a alegria dos outros, de quem quer que seja. Alegrar-se com a alegria dos outros, sem qualquer manifestação de ego ferido, sem ciúme, sem desprezo, menosprezo, desrespeito com a conquista alheia. É preciso amor, sem mácula, amor sem filtros, amor sem senões, amor incondicional. E talvez a gente não precise de muita força ou muito esforço para entender
que a maioria de nós está longe dessa condição. Muito longe. E não é demérito, é o nosso estágio evolutivo. É preciso humildade para reconhecer, eu ainda não atingi essa condição. O que eu posso fazer para me encaminhar? No sentido de desenvolver os atributos necessários para atingir essa sublimação de sentimentos. Por isso, na continuação, Emmanuel falou assim: na Terra, e nós podemos completar, por enquanto, porque nós sabemos que é um estágio passageiro, nós vamos evoluir. Vocês acreditam nisso? Ô gente, vocês fazem eu passar vergonha aqui. Vocês acreditam que nós vamos evoluir? Sim. Oh, quantas almas a gente salvou aqui hoje? Não interessa quanto tempo. O Leon Denis diz assim: por isso que a providência divina nos deu os séculos. O que interessa é a gente tomar consciência que nós estamos no caminho da evolução, do desenvolvimento, do aprimoramento de todos os nossos valores. E não vai ser diferente com as questões morais, não vai ser diferente com a nossa moralidade, com as virtudes. Mas por enquanto, na Terra, é mais fácil a gente chorar com os que choram. Porque a gente se identifica com as dores, com o sofrimento. Já sofreu? Então, se alguém sofrer perto de ti, tu te identificas fácil com ele. Com os descaminhos, com os erros, com os enganos, com as más condutas, a gente tem uma identidade com isso. E por isso a gente consegue entender um pouquinho melhor o que Haroldo Dutra Dias nos diz, quando ele fala assim, que nós temos nos tornado peritos em detectar sombra. A gente se identifica facilmente com o sofrimento, com as dores, com as dificuldades alheias. O primeiro passo para a gente se encaminhar na direção da paz íntima é a gente tirar o olho do umbiguinho. Para de olhar para a tua barriga, de vez em quando olha em volta. Dá uma olhadinha em torno e vai ver que muito próximo de nós, muitas vezes na família, entre os entes queridos, os companheiros no ambiente de trabalho, existem pessoas que sofrem tanto quanto a gente. Basta que a gente erga os olhinhos e aponte na direção de alguém que tem alguma dificuldade com a intenção de auxiliar. Vai ficar claro. Nós não temos o privilégio de sofrer sozinho. Outra coisa, não precisa muito esforço para perceber que existem muitas pessoas que sofrem muito mais do que nós. E que estão ali, ansiosas, necessitando urgentemente de alguém que estenda a mão para oferecer o auxílio, o amparo, o lenitivo para as dores, o ombro que console, que dê estímulo, que dê esperança, que dê o soerguimento, o bom ânimo. É importantíssimo que a gente faça isso, porque nós seremos os primeiros beneficiados nesse processo. Emmanuel nos fala: as mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. As dores e os sofrimentos alheios servem de consolação para as nossas dores e sofrimentos. E é aqui que sobe a importância da beneficência na nossa vida. Chico Xavier, na década de 1970, século passado, não parece que faz tanto tempo. No século passado, tu é do século passado? Eu também, estou criando teia de aranha já, sou do século passado. Na década de 1970, Chico Xavier recebeu centenas de psicografias de jovens recém-desencarnados. Centenas, a ponto de Caio Ramaciotti se impressionar e se predispor a desenvolver um trabalho.
Ele pegou comunicação por comunicação, nome do recém-desencarnado, nome dos parentes que o recém-desencarnado disse encontrar no plano espiritual, nome dos parentes que permaneceram encarnados na Terra, e confrontou as informações para identificar a veracidade das comunicações que estavam sendo recebidas por Francisco Cândido Xavier. Todas foram confirmadas e viraram livros. Alguns desses livros têm a ver com a nossa conversa aqui hoje. Vocês já leram? Jovens no Além. É interessantíssimo. Jovens recém-desencarnados se comunicando com a mamãe e com o papai, contando que continuam vivos, ativos, conscientes, em íntima relação com a família. Desses Jovens no Além, surgiu um outro livro intitulado Somos Seis, que está diretamente relacionado ao nosso assunto aqui hoje. Dos 6 jovens, que tem várias comunicações desses jovens aí, um que se destaca é o Augusto César, que de tantas mensagens do plano espiritual ele enviou através do Chico, que virou um livro só dele. Ele foi o autor daquele livro lá, Presença de Luz. E um quarto livro que eu quero dizer para vocês, que me impressionou muito quando eu li a primeira vez, Lar, Oficina, Esperança e Trabalho. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? O livro Lar, Oficina, eles estavam comemorando 10 anos de trabalho conjunto do Augusto César, no plano espiritual, e a mãe encarnada. Eles começaram um trabalho de beneficência 6 meses depois que ele desencarnou. E ali, quando saiu o livro Lar, Oficina, eles estavam comemorando 10 anos da evolução desse trabalho. É interessante, fantástico da gente ver. E a mensagem que o Augusto César Neto mandou no livro Somos Seis, entre outras coisas, ele dizia para a mãe: é preciso converter nossas ânsias, nossos medos, nossas incertezas, nossas frustrações. É preciso converter tudo isso em meios de servir. É preciso converter os nossos minutos, o nosso tempo, por mais escasso que seja, em bondade e compreensão no apoio aos semelhantes. E continuava: porque hoje reconheço, e é esse o ponto que eu quero fixar nas nossas mentes, que a gente não espere retornar para o mundo espiritual para descobrir que nós desperdiçamos oportunidades de sermos úteis para os nossos semelhantes, que nós deixamos de praticar a beneficência quando tivemos oportunidade de sobra à nossa volta. Ele foi descobrir lá no plano espiritual. Reconheço que a caridade não é propriamente o meio de dar, e sim, principalmente, o canal para receber. Lembram da frase atribuída a Francisco de Assis? É dando que se recebe. O que ele está afirmando é que a beneficência não é meio de dar, e sim o canal para a gente receber, para que a gente seja atendido nas nossas necessidades essenciais, físicas, materiais, mas principalmente emocionais, psicológicas, espirituais. E concluiu: não temos outro modo de seguir adiante, com segurança, com fé, com confiança, com fortalecimento dos nossos ideais, tá? Apoiar os outros é receber apoio maior, é a troca de energias, é a permuta de auxílio, é a colaboração espontânea, sem segundas intenções. Na mão que se abre para ajudar é a que pode realmente receber. Beneficência é isso, prática do bem ao próximo. Mas muita gente se confunde. Oi, alô? Oi, é? Muita gente se confunde e acredita que a prática do bem por si já seja
a prática da verdadeira solidariedade e da verdadeira caridade. Emmanuel, no seu texto, nos diz, não é solidariedade e não é caridade, ainda. Porque a prática do bem pode não passar de uma prática exterior. Se a gente não estiver alçando os nossos sentimentos à sublimidade necessária. E em seguida Emmanuel nos diz, não queremos diminuir o valor da beneficência. Por quê? Porque nós precisamos praticar o bem. Nós é que temos necessidade de praticar o bem. Não deixe de praticar o bem no limite das suas forças. Está lá, questão 642 do Livro dos Espíritos. Sempre muitas pessoas vão serem beneficiadas com o bem que a gente praticar. Mesmo que a gente não saiba quem seja. Sempre, muita gente vai se beneficiar. Encarnados e desencarnados. Com a nossa devoção à prática do bem. E Emmanuel diz assim, sem a beneficência, nossas mãos se fariam garras de usura. Nós ficaríamos presos de tal maneira às questões meramente mundanas, físicas, materiais e materialistas, que talvez levássemos séculos para a gente conseguir se desapegar dessa condição mental. E mais, o egoísmo, o nosso egoísmo, olhar para dentro de si. O egoísmo nosso transformaria a Terra num manicômio. Pensa bem nas loucuras que as pessoas fazem pelo planeta. Dá para identificar loucuras? Nós estamos conversando. Vocês conseguem identificar muitas loucuras nas práticas diárias das pessoas? Assisti o jornal ontem, hoje, alguma coisa de gente aglomerada na praia, de gente voltando à vida como se tivesse tudo tranquilo, que não tivesse nada. As loucuras que pessoas fazem pelo planeta hoje, e as loucuras que nós, espíritas, praticamos nessa existência física, todas elas estão vinculadas a esses dois quesitos. Ao materialismo exacerbado com que conduzimos a nossa vida, sempre motivados pelo orgulho e pelo egoísmo. É importantíssimo a gente prestar atenção nisso. Mas o que é beneficência? Se não é a verdadeira prática da solidariedade e nem a prática da verdadeira caridade. Emmanuel nos ajuda a entender. Ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram. Solidariedade, caridade, elas pressupõem a necessidade de um compromisso definitivo. De uma dedicação de longo prazo. De perseverança na prática do bem. E não oscilar. Mais do que isso, responsabilidade. Quem chega por último canta. Você viu que ela entrou bem devagarinho, né? Tchan, 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 tchan. Solidariedade e caridade pedem abnegação, negação de nós mesmos, em favor dos necessitados. Mais do que isso, muitas vezes sacrifício. Abdicar de recursos que seriam úteis para a nossa própria subsistência em favor dos necessitados. Mas beneficência não pede isso. A maioria de nós não está pronto para esse nível de compromisso transcendente. O que a beneficência pede? Que a gente coopere com aquilo que nos sobra. E por isso Emmanuel fala, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram, e nós podemos entender, ajudar com o pão ou com quaisquer recursos que nos sobram, é ato que podemos realizar sem dificuldade. Vocês concordam com isso? Sim. Obrigado. Hein?
Não vou mais chamar vocês para conversar, viu? Vou contar uma coisa para vocês. Ajudar com o pão ou com quaisquer recursos que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade? Se é sem dificuldade, por que tão pouca gente ajuda? O que significa dizer que quando a gente identifica que a gente quer colocar o nosso carrinho da existência na direção da paz íntima, a gente precisa se autoimpor algumas disciplinas. E a primeira, ou as primeiras disciplinas nesse sentido, e Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade, é que com dificuldade ou sem dificuldade, a gente entenda que ajudar com o pão, com quaisquer recursos que nos sobram, é ato que todos nós podemos realizar. E parar com as desculpas, com o adiamento. É uma necessidade íntima de cada um de nós. A gente falou que esse conteúdo que a gente está abordando tem relação com a compaixão. Vamos ver se a gente consegue ligar minimamente esses dois conceitos da beneficência com a compaixão. Qualquer dicionário, não é conceito filosófico aprofundado, não tem nada a ver com isso. Pega lá um dicionário, abre, o que é compaixão? Está lá. Sentimento de pesar com o sofrimento alheio. Não é peninha. Eu não posso ver o sofrimento dos outros, que eu choro, eu me desequilibro. O que você faz? Você dá as costas. Eu não posso me aproximar para ajudar porque eu sou muito sensível. Desculpa de aleijado. Compaixão é sentimento de pesar com o sofrimento alheio que desperta, que impulsiona, que impele a consciência do indivíduo a fazer com que a vontade de ajudar se manifeste. Que ele procure minimamente oferecer algum tipo de contribuição para auxiliar diante do sofrimento alheio. Comiseração, de compartilhamento, de mentalmente se colocar na condição daquele que sofre, sentir as suas dores, chorar, como fala o Paulo, chorar com os que choram. Isso é compaixão. Então, a compaixão mobiliza o indivíduo a praticar a beneficência. A beneficência, a prática do bem ao próximo, é consequência natural daquele que está movido pela compaixão. Então, aquele que já começa a despertar para a compaixão, não consegue fazer vistas grossas. Ele se mobiliza. Mas Jesus falou lá, tenho compaixão da multidão. A compaixão de Jesus é plenitude. A solidariedade de Jesus é perfeita. A caridade de Jesus é perfeita. Mas esta não era a condição mental dos apóstolos naquele momento. Eles estavam aptos para a prática da beneficência, que é a condição da maioria de nós. Mas eles precisavam passar por vivências, por experiências, para despertar sobre a possibilidade de ir além da beneficência simplesmente. Assim que Jesus falou, eu tenho compaixão da multidão, eles demonstraram que estavam aptos para a beneficência, mas ainda não estavam no estágio da solidariedade e da caridade. Como é que a gente sabe isso? Faz ideia? Aparece a oportunidade de ajudar. A pessoa fica toda oriçadinha, vou ajudar. Mas antes de ajudar, seu Murilo, a pessoa faz uma lista, analisa uma lista de possibilidades que inviabilizariam a ajuda. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Será que eu tenho recurso? Será que funciona? Não será. E quase sempre vem um saquequé em seguida. Conhece saquequé? Vamos lá trabalhar. Daí a pessoa fala para você, saquequé? Não vou poder ir por causa disso. Né? No exato momento que Jesus falou, tenho compaixão da multidão, os apóstolos viraram para ele e falaram, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Marcos fala
que eram 7 pães e alguns peixinhos. E nós estamos falando de 4.000 pessoas no deserto. Vocês conseguem imaginar 4.000 pessoas no deserto? Acorda para ver se imagina. Hã? Consegue? Há 2.000 anos? Como é que ficaria, Murilo? Eu sei que tu está louco para falar. Como é que ficariam hoje 4.000 pessoas no deserto? Dependendo de mim, com fome. Mas iria se precaver para não ficar com fome. Como é que ia ser? Iam levar uma mochilinha, né? Aguinha, sanduichinho. Pensa bem. Tinha isso há 2.000 anos? Fast food. Carrinho de pipoqueiro, de delivery, né? Não tinha. Então a preocupação, por mais que remeta àquela condição, eu não tenho a condição de praticar o bem nesse momento, faz com que a gente preste atenção ao exemplo que Jesus está dando, à lição que ele está nos passando. Jesus olhou profundamente nos olhos dos apóstolos. Imagina o olhar profundo de Jesus, virando a gente do lado do avesso, né? E perguntou assim: quantos pães tendes? De quem eram os pães? Dos apóstolos um voto. De quem eram os pães? Eu vou refazer a cena. Não vai dar tempo, hein? Vocês estão fazendo eu perder tempo. Nós somos os 4.000. Chegamos lá, não tinha nenhum de nós tinha pão. E daí Jesus perguntou para os apóstolos: quantos pães tendes? De quem eram os pães? Dos apóstolos. Mas meu Deus! Mas é claro que era dos apóstolos. Para que serviriam os pães? Os 7 pães e alguns peixinhos dos apóstolos? Para eles se alimentarem, para Jesus se alimentar. O que Jesus está dizendo? Tu quer alimentar 4.000 pessoas no deserto da vida? Tira da tua própria comida. Se realmente estiver disposto a praticar a solidariedade e a verdadeira caridade. Essa pergunta é básica. Eu tenho certeza absoluta, que todos nós, nesses momentos que a gente está vivendo aqui na nossa sociedade agora, frequentemente elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo que a providência divina faça chegar aos necessitados, aos que estão passando por grandes sofrimentos nesse momento, o alimento, o agasalho, as condições mínimas de sobrevivência e de subsistência. Tem muita gente que perdeu renda, perdeu condição, perdeu salário, perdeu empresa, perdeu lugar para morar. Tem muita gente sofrendo. E eu tenho certeza absoluta que nós, nas nossas preces, rogamos à providência divina o auxílio para esse pessoal que está sofrendo muito. Quase sempre, a maioria das pessoas eleva o pensamento com sinceridade, faz a sua rogativa e, ato contínuo, já volta a atenção para as suas próprias necessidades. Quais são as suas necessidades imediatas? Quais são aquelas questões que incomodam, que ela gostaria de ver resolvida ou solucionada? Não para ouvir a resposta do plano espiritual para aquela solicitação primeira. Eu tenho certeza absoluta que se a gente elevar o nosso pensamento com serenidade, com isenção, nos desapegando de qualquer questão que seja meramente física, mundana, imediatista, e fizermos qualquer pedido em favor de necessitados, sejam conhecidos ou desconhecidos, e aquietarmos o coração, silenciarmos a nossa mente, nós vamos escutar a palavra de Jesus falando no nosso ouvido espiritual. Quantos pães tendes? Aqui está a base do processo. Em toda a situação envolvendo socorro e concurso,
A base do processo é uma autoanálise. Quais são os teus recursos nesse momento? Que uso tu estás dando dos recursos que tu tens nesse momento? Não interessa quais sejam, físicos, materiais, emocionais, psicológicos, intelectuais. O Senhor não nos pergunta quantos pães necessitamos, nos diz Emmanuel, mas sim quantos pães temos. É imprescindível. Quando a gente faz algum tipo de rogativa, que a gente faça essa avaliação, que uso nós estamos dando das nossas condições íntimas e pessoais, neste processo para o qual a gente precisa de ajuda, de auxílio. Emmanuel nos diz, não vale rogar concessões do céu com palavras, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, por mais enternecedoras que sejam. E esse comentário de Emmanuel nos remete a um ensinamento do apóstolo Tiago, que está lá no capítulo 2 da sua carta. Assim como a prece vazia, assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. E Emmanuel faz esse comentário, em cima da frase de Tiago, em outro texto do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Confiemos Servindo. Todas as tuas preces estão sendo ouvidas. Todas as vezes que, do fundo da tua alma, tu elevar o teu pensamento a Jesus, os benfeitores espirituais estarão recebendo as tuas rogativas. Confia nisso. Mas não cruze os braços. Não se entregue ao desânimo, ao desespero. A contemplação da sua dor e das suas dificuldades, quando a gente contempla as nossas dores e as nossas dificuldades, nós potencializamos o mal em nós mesmos. Confiemos servindo. Socorro e concurso significa a necessidade de algo apresentarmos à providência divina como base para o auxílio que estamos suplicando. E complementa Emmanuel, pedir a proteção de que carecemos, apresentando as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Às vezes a ociosidade mental nos leva à ociosidade física. É importantíssimo que a gente tenha essa lucidez. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas e continua fazendo isso hoje. A partir dos recursos que você tem em si, à sua volta, à sua disposição, os prepostos do Cristo, os espíritos benfeitores, o próprio pensamento do Cristo vai potencializar essas energias, esses recursos. Para que não te falte o alimento espiritual, para que não te falte o essencial para a tua vida física, para que seja potencializado as energias para o auxílio a quantas pessoas a gente puder, se a gente estiver sintonizado nesse processo sincero da busca da paz em nós, servindo em nome de Jesus. Jesus não prescindiu das migalhas de amor, é uma expressão que Emmanuel usa frequentemente nessa obra, que os apóstolos lhe ofereciam. No auxílio a todos, não prescindirá o Senhor do pequenino auxílio que deve encontrar em ti. E sempre que eu leio essa frase, eu fico com um pouco de peso de consciência, porque a gente está apontando o dedo, né? Olha lá, pequenino auxílio que Jesus deve encontrar em ti. Em ti. Pequenino auxílio que Jesus deve encontrar em ti. A gente não fica transferindo a responsabilidade para os outros. Olha para dentro de si. No auxílio a todos, não prescindirá o Senhor do pequenino auxílio que deve encontrar em cada um de nós. A nossa predisposição de cooperar na ajuda. Esse conceito apresentado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a gente costuma apresentar, porque vira e mexe, aparecem aquelas pessoas que falam, eu não posso ajudar de jeito nenhum. Tu não sabe o que eu estou passando, né? E daí vai encolhendo, quando a pessoa começa a chorar, daí ela vai, está tão difícil, eu não tenho nada de mim, não sei o quê.
Esse ponto de vista é pernicioso para o próprio indivíduo. É importante que a gente entenda o seguinte: ainda que privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, ainda que privado de qualquer recurso físico ou material, pode servir a Deus com paciência, coragem, com as virtudes. Dentro de cada um de nós, as virtudes estão esperando para que a gente crie as condições para elas se manifestarem, fazem parte da nossa essência divina. Digamos que a situação seja muito difícil, pelo menos busca resignação diante daquela situação que tu não pode contornar, que não pode evitar, que não pode reverter, diante daquele desígnio de Deus que você não consegue entender o porquê que está acontecendo. Por que, meu Deus, comigo? Por que logo agora? Resignação diante daquilo que a gente não consegue entender. É tudo uma questão de sintonia mental. Leon Denis nos diz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor: se o nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se e acumulam-se em nosso corpo fluídico, acumulam-se no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e o entenebrecem. Torna mais negro o nosso corpo espiritual, mais denso, mais grosseiro. Como é que vai ter paz íntima a pessoa que deixa o seu pensamento ser inspirado por maus desejos, por paixão, por ciúme? Cabe a cada um de nós se autodisciplinar para afastar essa condição mental, enquanto nós estamos encarnados. O bicho pega depois. As comunicações mediúnicas não nos deixam margem para engano. Aquele que não modifica sua condição mental enquanto está encarnado e se deixa inspirar por maus desejos, paixão e ciúme, pela ociosidade física e mental, vai despertar no plano espiritual em situações terríveis. Tem um vídeo do Haroldo Dutra Dias, ele quase não tem vídeo na internet, né? Mas tem um especificamente do ano passado, que ele estava lendo O Nosso Lar. Ele lia e comentava O Nosso Lar, o livro psicografado pelo Chico. E o vídeo número 3 está disponível lá na internet. Ele está interpretando o finalzinho do capítulo 2. Comecinho do livro Nosso Lar, André Luiz descreve os perrengues que ele enfrentou. Mas isso é culpa do Arthur, viu? Essa imagem ficar assim... Eu vacilei Faz ideia do que seja isso? O que é? Conta para mim. Já teve lá? Eu saí de lá para vir para cá. É a representação cinematográfica do umbral. Eu juro de pé junto, gente, que o André Luiz está aqui, ó. Está aqui no meio. Tá? No finalzinho desse capítulo 2 do livro Nosso Lar, André Luiz está descrevendo, em todo o capítulo anterior, os 8 anos de sufoco que ele passou, enquanto a sua mente esteve atrelada às garras da usura que nós falamos lá, às questões eminentemente materiais, mundanas, humanas, que ele havia deixado na terra. Era uma situação que nós podemos chamar de extrema desventura. Ele mesmo usou essa expressão. Bastou que ele mudasse o foco mental, sinceramente, que transformasse a qualidade dos seus sentimentos e elevasse o seu pensamento a Deus, suplicando verdadeiramente o auxílio para aquele momento desesperador que ele estava, para que Clarencio se manifestasse, estendesse a mão e o tirasse do umbral. E lá, no finalzinho do capítulo 2, André Luiz diz assim: e esse é um suspiro, né? É necessário haver conhecido a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Se alguns de nós aqui estiverem vivenciando momentos de extrema desventura, o remédio é lá,
tomar o elixir da esperança. Em todas as situações do nosso dia a dia, não precisa ficar esperando o bicho pegar. A gente precisa condicionar a nossa mente a tomarmos o elixir da esperança, sem necessidade de estarmos na condição da extrema desventura. Agora, digamos que você esteja passando por muita dificuldade. Esqueça toda e qualquer situação que te prenda à questão meramente física da dificuldade, da dor, do sofrimento. Seja ela qual for a situação, não interessa. Tire alguns minutos por dia para elevar o seu pensamento, se desapegando de qualquer questão meramente física, material e materialista. Eleve o seu pensamento, aquiete o coração, silencie a mente, não fique buscando mentalmente as respostas. A hora que a gente conseguir mentalmente se livrar desses envolvimentos materiais e mundanos e efêmeros, a gente vai escutar do mesmo jeito que aconteceu com o André Luiz. Os benfeitores espirituais falando para a gente assim: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Nunca. Nenhum de nós está desamparado em momento nenhum. Mesmo naqueles em que a gente tropeçou. Em que a gente foi o causador dos nossos próprios desenganos. O Senhor não nos desampara nunca. A partir do momento que nós tomamos a resolução de transformar a nossa vida na direção da paz, é imprescindível permanecer calmo e silencioso. Não critique, não reclame, não condene. Acalma o coração. Não fica buscando culpados. Lembra de Jesus? Tende bom ânimo. Nessa passagem do Evangelho de João, ele fala: na terra, no mundo, tereis aflições. Ou era só para eles que valia isso? Nós somos muito lindinhos para não ter aflição. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, tudo passa. E no final Jesus falou: eu venci o mundo. A gente vai ter paz no coração quando chegar a essa conclusão íntima. É preciso descansar para reaver as energias, descansar a mente, não ficar martelando. Por quê? Não sei, não tem. Descansa a mente, abre espaço na tua mente para que os benfeitores espirituais conversem contigo. Não se entregue à ociosidade física e mental. Procure boas leituras, boas conversas. Nós falamos no começo da nossa conversa hoje aqui. Conversas espíritas, traz o conceito espírita para conversar a respeito das dificuldades que está passando, mas não tem milagre. Busca o culto do Evangelho para ter esse respiro, para poder se renovar mentalmente, diariamente, se for o caso, e pratique o bem. Por isso vos digo, está lá, Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Só os dois aqui que vão para o céu, é? Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. A essência divina está vibrando dentro de nós, esperando que a gente dê esse mergulho, desapegado das questões meramente humanas, mundanas, materiais. Buscai o reino de Deus e a sua justiça vai se manifestar. Nada acontece sem a vontade de Deus sendo manifestada. Nada acontece por acaso, nada acontece sem um fundamento educativo e edificante nas nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos isso, a resignação começa a vibrar mais forte dentro de nós. E vamos entender
todas as coisas vos serão acrescentadas quando forem necessárias, quando forem úteis para o nosso crescimento, para todos nós. Nós vamos terminar cantando para não perder o costume. Eu sei que vocês estão muito animados hoje, mas não pode sair dançando, tá? Ô Murilo, eles fizeram passar tristeza aqui, Murilo. Eu perguntava, ninguém respondia, fiquei tão triste. Pois é. Não, estou falando dos encarnados. Não vem não. Essa música é, na verdade, uma paródia. A melodia é do maestro Carl Bond, não sei falar o nome dele, é alemão, intitulada Calmo como a Noite. Nós fizemos uma síntese da interpretação que Allan Kardec faz da oração do Pai Nosso, que está lá no capítulo 1, no capítulo 28, no item número 1 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec interpretou o Pai Nosso e nós fizemos uma síntese para poder cantar isso de vez em quando. Eu não sei se eu vou conseguir cantar, porque eu estou meio rouco. Ai, ai. Se vocês abrirem bem os ouvidos, é provável que a providência divina permita que vocês não escutem a minha voz desafinada, mas escutem a voz dos benfeitores espirituais, alargando o seu entendimento, a sua compreensão das questões da sua vida. Bondoso Pai, que em tudo estás, venha a nós a tua paz. Compreender sem murmurar, cumpra-se assim a lei, tua vontade, ó Pai. Por nossas mãos poder buscar no trabalho o pão, ó Pai, sem rancor no coração, sempre aos outros perdoar, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, Senhor. Que seja assim. Assim. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Cristo esteja no nosso coração, nas nossas mentes, nos nossos lares, em toda a nossa vida. Que assim seja. Nós agradecemos ao Gildo pela exposição da noite, agradecemos a atenção de todos e aproveitando então esse clima que a própria música nos proporcionou, eu convido a você que se posicione numa situação mais confortável, que
fique mais receptivo, para que a gente possa endereçar a Deus a nossa prece. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra te pertence, e a fim de que a vaidade não insinue em nossos corações com a aparência do bem. Dar-nos, Senhor, o espírito da consagração dos deveres e o desapego aos resultados. Ensina-nos, Senhor, a agir sem as algemas da paixão, para que reconhecemos em Ti os santos objetivos. Nessa noite de 1º de outubro, em que a lua apareceu na cor rosa, lembrando-nos dos nossos irmãos, dos nossos familiares e amigos que lutam diariamente contra o câncer. Senhor, são crianças, são jovens, são pais e mães que enfrentam uma árdua luta diária, com dores, angústias e às vezes desesperança. Senhor, as crianças querem apenas ser jovens. E esses jovens, Senhor, querem ser adultos. E esses pais, essas mães, querem apenas criar seu filho, seus filhos. Eles querem um pouco mais de tempo, talvez alguns anos, Senhor. Então, cada um, dentro da sua problemática, espera um pequeno milagre de Ti. E pedimos que o Teu amor possa cair sobre eles como uma pequena garoa, dando-lhes ânimos, esperança, fortalecendo as suas forças físicas e espirituais para continuarem nessa luta. Sabemos que não fazes nada de injusto, mas pedimos, Pai, a Tua bênção, o Teu perdão para com todos, para conosco também. Pedimos que a Tua luz e o Teu amor fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja.